MP Entrevista vem debatendo esta, que é considerada uma das medidas mais avançadas no mundo no combate à violência contra as mulheres. A Lei Maria da Penha, que completou 18 anos. Hoje a nossa convidada é Marlise Matos, doutora em Sociologia, professora titular de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenadora executiva do NEPEM, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG. Muito bem-vinda, obrigada por comparecer aqui à TV MP para esse debate, né? Eu que agradeço, Laura, é um prazer, uma honra estar aqui podendo fazer essa discussão com vocês, vai ser uma honra. Marlise, você já foi assessora da ONU Mulheres Brasil e foi eleita co-presidenta do Comitê de Pesquisa de Gênero e Sociedade da Associação Internacional de Sociologia para os anos de 2023 e 2025, né? Conta pra gente como é que é esse trabalho. Olha, Laura, primeiro, eu venho de uma trajetória acadêmica interdisciplinar, né? Tenho uma graduação que foi em psicologia, o mestrado em teoria psicanalítica, o doutorado em sociologia e hoje estou na área da ciência política, mas o que me atrai sempre foi eixo da minha atuação como professora, né, como acadêmica, é a discussão de gênero, né? Então, o trabalho em ONU Mulheres ele foi muito importante para trazer o debate dos direitos humanos das mulheres, né, para a pauta da nossa atuação dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, inclusive com essa entrada, né, no grupo assessor da sociedade civil, como coordenadora do NEPEM, a gente veio trazer a formação transversal em direitos humanos para dentro da própria universidade. E a Associação Internacional de Sociologia é uma área acadêmica, é uma das organizações aí acadêmicas mais respeitadas em todo o mundo, e eu coordeno o maior grupo de trabalho sobre gênero, mulheres e sociedade, nessa associação internacional, onde a gente debate ensino, pesquisa, extensão universitária, tendo foco nas mulheres, nos direitos das mulheres, que é o que pavimenta a minha trajetória hoje, de mais de 20 anos na academia. Direitos das mulheres que são violados no mundo inteiro, mas no Brasil especialmente. Laura, acho que o Brasil, infelizmente, ele comparece, né, nas estatísticas das desigualdades sociais. A desigualdade de gênero é uma das desigualdades sociais mais graves que a gente tem no Brasil. A gente tem índices monitorando, né, o avanço, por exemplo, dessa agenda dos direitos das mulheres, que monitoram várias arenas, né? Porque os direitos das mulheres são exercidos no campo da educação, no campo da saúde, no mercado de trabalho, da política. E o Brasil vai muito mal na política especificamente, né? Então, quando a gente olha para a educação, hoje a maioria das mulheres é mais escolarizada no Brasil, inclusive, do que os homens. Então, a gente teve um avanço no processo da escolarização. Mas existe uma barreira no mercado de trabalho, por exemplo. As mulheres não estão comparecendo da mesma forma, né? Com o mesmo salário, por exemplo. Né? Elas são discriminadas até hoje salarialmente. Então, a gente tem desafios muito grandes a serem superados. E eu diria que uma das últimas barreiras, e esse é um trabalho continuado meu, né? Um esforço dentro da Universidade Federal, na coordenação do núcleo que hoje eu estou à frente, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, fazendo 40 anos de resiliência institucional. E lá o trabalho com a política e as mulheres na política e as políticas públicas para as mulheres é incessante, é permanente, entendendo que uma sociedade não vai ser de fato democrática, igualitária e inclusiva sem a participação das mulheres e sem a atuação protagônica das mulheres. Então, as mulheres não estão representadas nos espaços políticos. Para demonstrar isso, nós vamos dar números de pesquisas do NEPEM, né? Nós vamos mostrar aí agora. 22% dos municípios mineiros não têm vereadoras. Outros 40% têm apenas uma mulher como representante da população no legislativo. No caso do executivo, apenas 7,5% das prefeituras são comandadas por mulheres. Quando se aborda a interseção raça e gênero, o dado é ainda mais alarmante. Dos 853 municípios de Minas, apenas um, que é São Gotardo, é administrado por uma mulher autodeclarada negra. Isso é muito grave. Que Nós bom, né? somos metade ou mais da metade da população brasileira
E em Minas também não deve ser diferente. Não é diferente. E estamos assim representadas. Pessimamente representadas, né, Laura? A verdade é que, além de sermos 52% da população, somos quase 51,4% do eleitorado. Então, a maioria do eleitorado, a maioria da população. Temos esse ano 2024 eleições aí, né, no horizonte. Já iniciamos a campanha política no dia 16 de agosto. E as mulheres estão excluídas das prefeituras, né? A média nacional é de 12%. E Minas Gerais pratica um indicador muito abaixo dessa média, como vocês acabaram de dizer aí, 7,5% das prefeituras. Por que isso acontece, Marli? É um processo histórico, obviamente, né? Não chegamos nesse estado de coisas do nada, né? A história da política brasileira é uma história masculina, é uma história enraizada num patriarcado, num tipo de patriarcado racista, que a gente precisa destacar aqui. É muito, para nós, inclusive para mim, que há 20 anos trabalho com esse tema, quando eu me deparei com essa cidade que só tem uma única prefeita autodeclarada preta em Minas Gerais, realmente até para mim foi surpreendente, né? Porque as mulheres são, quando a gente pega, são 52% da população, mas entre esses 52%, a maioria de mulheres negras. A população brasileira é a maioria de população negra. E as pessoas negras estão ainda mais excluídas do que só as mulheres negras, né? Em 853 municípios, você tem uma única prefeita, né? Você ter 64 municípios desses 853 sendo governados por mulheres, isso tem consequências, Laura. Esse é o meu ponto, assim, a gente tem que entender que a política exercida por homens e por homens brancos traz consequência para a vida de cada uma de nós. Nós não habitamos lá no Planalto, a gente mora na nossa cidade, a gente mora no nosso município. Então, a gente não ter mulheres com a sua visão de mundo, com uma perspectiva de vida diferente, com seus valores, seus interesses representados no nosso município, isso tem consequências para a legislação, né, que a gente está produzindo para a proteção dos nossos direitos e para superar essas desigualdades atávicas, e em parte a não superação tem a ver com isso, porque essa não é uma preocupação masculina, historicamente nunca foi. Os indicadores de violência todos o tempo todo escalando, e quem está preocupado com a escalada da violência contra as mulheres? Se a gente tem um parlamento de 85%, 90% de homens, não são eles que estão preocupados com a escalada, né, dessa violência. Não estamos erradas em dizer que a política como está, os políticos que estão aí não representam a sociedade brasileira. Não representam, é um princípio da democracia, é o pluralismo, né? A diversidade de ideias, a diversidade de perspectivas e de visões de mundo. E quando você tem um parlamento basicamente branco e masculino, você não tem esse pluralismo. Então, a experiência democrática necessita do aprofundamento das formas de representação, e o pluralismo de gênero, de raça, são fundamentais para o avanço das questões que são centrais, inclusive, para a sociedade brasileira, como enfrentar a desigualdade e enfrentar a violência, que são chagas, né, feridas abertas da sociedade brasileira. E como é que o NEPEM tem tentado levar essas informações para a sociedade? Esse é um esforço de muitos anos, né? Como eu te disse, Laura, a gente está há 40 anos, né, resistindo dentro de uma instituição acadêmica de ensino superior, com dificuldades, porque não é trivial manter ensino, pesquisa e extensão articulados, né, numa iniciativa em que a gente quer, sim, ver a cidadania das mulheres respeitada, ver a cidadania das mulheres reconhecida, né, e atribuir o protagonismo necessário que as mulheres têm, né, na sociedade brasileira, mas que em determinadas arenas, e aí é exemplo a política, né, a gente precisa transformar essa realidade. Eu acho que o mundo, né, não vai experimentar, de fato, uma sociedade democrática inclusiva às expensas do protagonismo das próprias mulheres. Então, o NEPEM tem sido um ator muito importante, muito antes de mim, né? Eu não estou lá, por certo, há 40 anos, né? Estou atuando como coordenadora nos últimos 12 anos, mas é um núcleo que vem sistematicamente contribuindo para a sociedade de Minas Gerais em termos de pesquisa, ensino e extensão universitária, né, para produzir, qualificar o debate, né, fazer isso que nós estamos fazendo aqui, uma discussão com dados, né, baseada cientificamente,
e, portanto, essas informações não são retiradas, né, da nossa cabeça, são dados eleitorais do sistema brasileiro, né, dados do IBGE. Então, a gente já sistematicamente produz, né, qualifica o debate público, participa de programas como esse, participa de audiências públicas, tentando salvar, né, chamar a atenção, né, dar uma saliência, né, um destaque necessário para situações que essa sociedade racista e patriarcal naturaliza. As pessoas não falam, é muito assustador. Eu vou em plateias, às vezes, com 3, 4 mil pessoas, e quando eu falo desses indicadores de exclusão das mulheres da política, as pessoas tomam um susto, elas não estão atentas, porque é tão naturalizado o campo político ser um campo masculino que passa batido. Passa batido, né, Mas Laura? para tentar conscientizar as pessoas, vocês do NEPEM produziram uma cartilha, né? Exatamente. Chamada Violência Política contra as Mulheres em Perspectiva Interseccional. A gente vai mostrar as imagens, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que ela traz, as informações que a cartilha traz, como é que ela pode ser acessada. Olha, esse é um material, na minha opinião, nesse momento, muito importante e precioso, Laura, porque, infelizmente, a exclusão das mulheres, ela também gerou, na medida em que as mulheres começam a pressionar esse sistema político para entrarem no sistema, e não são quaisquer mulheres, sabe, gente? Hoje nós temos, especialmente depois de 2014, com o feminicídio político, o assassinato de Marielle Franco, que foi o caso mais emblemático no Brasil de violência política contra a mulher, né? Uma mulher negra, uma mulher oriunda das favelas, uma mulher favelada, portanto, uma mulher lésbica, ela trazia no seu corpo, né, todos esses signos da exclusão que o sistema político brasileiro não quer ver, não quer enxergar e não quer valorizar. Então, ela foi morta, né, pela sua atuação, pelo seu protagonismo político. E de lá para cá, o que a gente tem visto é um esforço, inclusive, das mulheres negras de entrar nesse sistema. E aí, como que o sistema tem reagido? Né? E eu sou testemunha física, ocular desse processo, porque a gente tem assistido à escalada da violência política contra as mulheres. E as ameaças, né, as nossas legisladoras, né, as tentativas mesmo de afastá-las, né, de silenciá-las, porque aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nós tivemos deputadas sendo ameaçadas de estupro corretivo, tendo dados, né, de família, de filhos divulgados publicamente, ameaças de morte o tempo todo. Então, são formas de cercear a atuação dessas mulheres e de cercear a entrada daquelas que estão aí na competição política como candidatas, que olham para esse cenário e falam assim, não, eu não vou viver, eu não quero viver esse tipo de violência. Então, a cartilha está aí, ela traz informações, não só conceitos, mas ela traz o que se pode fazer, a quem deve se procurar quando o Ministério Público tem sido O Ministério atuante, Público, né? É um espaço importante para investigar essas ameaças anônimas na internet e acompanhar esses processos e oferecer as denúncias necessárias para que esses agressores sejam de fato punidos, né? A gente tem na cartilha também, gente, um formulário que, se a candidata, por exemplo, preencher, ela pode identificar o grau de risco de violência que ela está correndo e vem um prognóstico, ou seja, o que ela precisa fazer diante desse grau de violência que ela está sujeita, né? Então, é um instrumento que eu acho que é de proteção para as mulheres que estão no espaço do poder, no espaço da política. E a última coisa que eu mencionaria é que a gente não quer trabalhar com só as mulheres no campo político-parlamentar, porque a violência política ela não começa com as candidaturas na política. A violência política ela começa nas lideranças comunitárias, né? Com as mulheres que estão lá nos bairros, né? Nas lideranças na favela, nas associações, nos sindicatos, né? Então, a gente precisa entender que o sistema brasileiro é um sistema ainda arraigadamente patriarcal e racista, que expulsa da política esse sistema, né? Ele expulsa as agentes que são novas desse sistema. E mesmo com leis, como a lei de cota de gênero, né, que defende ali um espaço para as mulheres, ainda há burla. Laura, é assustador. Nesse último trabalho de pesquisa que realizamos, nós identificamos, né, que Minas Gerais é um dos estados do Brasil em que mais
houve questionamentos em relação à fraude às cotas de gênero. Eu quero mencionar aqui... Vamos explicar o que as cotas Isso. determinam, Ótimo. o que essa lei determina? Vamos lá. Desde 1995, Laura, o Brasil, no seu Código Eleitoral, prevê justamente, porque desde aquela época já se constatava a exclusão das mulheres desse espaço, que teríamos, no início era 20% de cota nas listas de candidaturas. Os partidos têm que compor uma lista e, no mínimo, colocar 30%, depois em 97 passou para 30%, né, de um dos sexos. Como são as mulheres que estão excluídas, a cota vira cota para as mulheres. E aí, portanto, os partidos são obrigados a ter 30% na lista de mulheres. O que ainda não representa o que ainda não está muito longe. Na América Latina, eu comentava aqui antes da gente começar, o Brasil é um dos piores países no mundo e o pior da América Latina, das Américas, incluindo aí Canadá e Estados Unidos, em termos de representação de mulheres. As pessoas também não sabem disso. Nós comparecemos de modo pífio nos rankings internacionais. Você estava comentando que a gente só está à frente de Haiti e do Belize, só para você ter uma ideia. Então, hoje na América Latina, o que se debate não é 30% de cota, é paridade de gênero na política. A gente tem 12 países na América Latina que têm leis de paridade. E nós aqui temos toda a eleição, a cada 2 anos, que agarrar essa cota, porque os homens querem, inclusive, também tirar as cotas quando fazem reformas eleitorais. Mas... E tiram também burlando, como a gente ia comentar. Exatamente, aqui, era esse o ponto. Burlando, né? Essa lei. Criando candidaturas fictícias, né? E aí, em 2009, fez-se uma mudança semântica, Laura, que eu queria mencionar aqui. Mudou a palavra. O partido deverá reservar 30% para o partido deverá preencher 30%. Então, com esse preenchimento, acabou o argumento que estava na ponta da língua das lideranças, quase sempre homens, quase sempre brancas, né, dos partidos políticos no Brasil, que diziam: ah, professora, eu reservei, mas as mulheres não têm interesse na política, professora. Aí eu fico me perguntando, né, 45% dos filiados a partidos políticos são mulheres, né? O partido político é obrigado a investir do seu fundo partidário um recurso em formação política de mulheres. Estão fazendo isso? Os partidos políticos estão fazendo isso? A pergunta que eu faço é: se não tem candidatas, é estranho, porque eles deveriam estar formando essas candidatas. Entre eleições, tem 2 anos para fazer isso. Por que não estão fazendo? Porque não querem mudar o status quo. Há diferenças entre a conduta nos partidos, em cada um desses partidos? Nesse sentido, Laura, assim, lamentavelmente não. As mulheres estão excluídas de maneira generalizada da extrema-direita à extrema-esquerda. O que há, é verdade, a gente precisa mencionar, que alguns partidos... tem medidas internas de paridade, por exemplo, na ocupação executivas municipais, executivas estaduais, executivas nacionais. As mulheres brigaram muito para ter 50% de mulheres comparecendo nesses espaços de poder, mas isso ainda não se refletiu efetivamente num conjunto maior de candidaturas, mesmo nesses partidos que quase sempre são de esquerda, que têm cotas e ações afirmativas internas, né? Mas é muito grave a fraude à cota de gênero, porque é a mensagem que você dá. Mesmo aquelas mulheres que estão fazendo essa disputa, elas, quando estão na disputa, os partidos não só fraudam, ou seja, colocam uma mulher que não é competitiva. Candidaturas laranjas. Candidaturas laranjas, né? Candidaturas fictícias, que não estão na competição de fato, para, inclusive, fazer correr de transmissão de recursos de campanha para homens. Então, por quê? Hoje você tem um dispositivo legal que não só você tem a cota, mas você tem o financiamento isonômico. Se você tem 30% de candidatura, você tem que ter 30% de financiamento do fundo especial, né? Como é que isso se dá para que as pessoas fiquem atentas e possam denunciar? Por exemplo, para o Ministério Público, para a polícia, para o Ministério Eleitoral? É muito fácil identificar isso, gente. Normalmente, o próprio Tribunal Superior Eleitoral tem uma resolução estabelecendo o que se define como fraude à cota de gênero. Votação pífia, isso, mas só a posteriori. Mas mulheres fazendo campanha para os homens. Infelizmente, você tem isso. A própria mulher, ela é candidata, mas ela aparece o tempo todo fazendo campanha para um homem, para um outro candidato para majoritário ou mesmo para vereador na cidade, né? Uma mulher que ela não, a votação dela é pífia, ela não tem, ou a prestação de contas dela é idêntica, de várias mulheres, é o mesmo tipo de prestação de contas
Então é possível identificar, né? A mulher não tem uma plataforma de campanha, ela não diz para o eleitorado o que ela está ali, por que ela se candidatou, qual é a trajetória política dela. Então ela vira um mecanismo, né? Um instrumento na mão dos partidos políticos para manter o poder político como ele é, branco e masculino. Então, fraude à cota, eu só terminaria dizendo, Laura, um aspecto que eu acho muito importante: o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais não está reconhecendo as fraudes que estão acontecendo em Minas Gerais. Por que eu digo isso? Todos os casos que foram questionados na Justiça subiram para o Tribunal Superior Eleitoral porque o Tribunal Regional de Minas Gerais não reconheceu fraude e precisou subir para a terceira instância e ser reconhecido imediatamente pelo TSE. Por que isso está acontecendo? Eu gostaria de saber. E como que pode? Uma coisa dessa? Eu adoraria saber por que né, os nossos juízes eleitorais no estado de Minas Gerais, fica aqui o nosso alerta. Estamos num período eleitoral, nada mudou, então, portanto, haverá candidaturas sendo fraudadas. Enquanto nós estamos aqui fazendo essa conversa, estamos no meio do processo eleitoral brasileiro, eleições proporcionais, eleições para as prefeituras e para as câmaras, e certamente tem aí partido fraudando cotas. O dilema disso é qual? Um candidato homem se elege e ele fica nesse mandato, e quando chega na terceira instância, já passou 3 anos do mandato. E aí, infelizmente, você não consegue tirar, você tira, né? A chapa é cassada, o eleito que fraudou a cota é retirado do poder e a mulher entra nesse lugar, mas falta 1 ano para terminar o mandato. Então, assim, infelizmente, isso é muito grave, né? Essa demora do sistema de justiça brasileiro, e especialmente no caso das fraudes à cota de gênero, precisa ser melhor esclarecida. Eu gostaria muito de entender por que em Minas Gerais a gente tem tido essa dificuldade. É possível se denunciar, mudar isso na campanha para que, né, a eleição não se dê de forma fraudulenta? Hoje, a resolução, isso fica também como um alerta às mulheres candidatas que estiverem nos assistindo, né? O Tribunal Superior Eleitoral está sendo muito mais rigoroso com essa prática deletéria da fraude à cota de gênero. E mesmo aquela mulher que está dentro de um partido, né? E numa chapa que não está havendo nenhuma fraude, se a coligação ou o partido dela estiver fraudando em outra situação cotas, há uma discussão de que a penalidade vai ser cumprida para todo o partido. Tá? Então, isso é uma definição que vai ser discutida, né, e já está valendo para essa eleição. Então, mulheres que estão aí candidatas, não basta você ficar atenta para o partido não te usar, né? Você também tem que estar atento se o partido não está usando outras mulheres, porque isso pode fazer com que você também seja prejudicada no seu processo de eleição. Então, nós precisamos ficar muito atentas aí às mulheres candidatas nas eleições de 24, né? Como é que tem sido a atuação do Observatório dos Direitos e Democracia do Ministério Público de Minas? É um instrumento recente, Laura, mas eu saúdo, né, com muita alegria a emergência, né, o surgimento de uma iniciativa como essa, porque, sem dúvida nenhuma, nós estamos vivendo tempos de risco bastante graves à democracia no Brasil. Pelos indicadores internacionais, eu costumo citar um organismo que é uma ONG internacional ligada à Universidade de Gotemburgo, na Suécia, que é o Varieties of Democracy, né? Chama VDEM, a sua sigla. Eles fazem pesquisas sobre democracia no mundo inteiro desde a década dos anos 30. Tem o maior hub, o maior conjunto de pesquisas eleitorais do mundo, e eles identificaram um ataque. A palavra que a gente usa na ciência política é autocrático, ou seja, uma ameaça à democracia no Brasil, com os últimos períodos que a gente viveu, recentes, da política brasileira. Esse processo de perda, né, de corrosão da democracia está em curso em todo o mundo. E ele pode ser atuante nessa questão da violência contra a mulher? É ótima essa sua pergunta, porque, para mim, a violência política exercida contra as mulheres é uma linguagem, né, é um sintoma desse processo de perda democrática, de corrosão da democracia. Ou seja, quando as mulheres, por vontade e livre-arbítrio, querem se candidatar e elas são impedidas, né, elas são obstacularizadas, né? Elas são violentadas, elas são agredidas nesse processo. Então, é um risco para a democracia brasileira, né? Uma democracia que ainda é relativamente recente,
e que já sofreu um ataque autocrático, segundo o VDEM, e está retomando o seu processo democrático. Então, esse organismo, né, para observar o processo eleitoral brasileiro, os direitos políticos, né, das mulheres, eu acho que é excelente, bem-vindo, e vida longa ao observatório, que ele seja capaz de nos ajudar aí nessa jornada de lutas. Marlise, para a gente finalizar, por que lutar contra a violência política contra as mulheres é importante não só para as mulheres, mas também para os homens? Olha, eu diria, né, Laura, que é uma sociedade que tenha no seu centro um equilíbrio de gênero, um equilíbrio entre homens e mulheres, um equilíbrio de mentes e corações e visões de mundo que sejam capazes de pluralizar a maneira como a gente olha para o universo, para as coisas, para as pessoas, para as políticas, para o Estado, para a segurança pública, para tudo, né? É sempre uma sociedade muito melhor organizada e com possibilidades de lidar com seus conflitos internos de modo muito mais interessante. Então, equilíbrio e justiça de gênero é bom para homens e é bom para as mulheres. Compartilhar o poder político, né, de uma forma mais edificante, mais dialogada, é bom para toda a sociedade brasileira, para homens e para as mulheres. Então, é urgente e é necessário que a gente chegue nesse ponto, né? Ainda que estejamos longe, mas nós temos que continuar essa luta e fazer esse caminho, porque é o único que é o melhor, eu acho, para as sociedades que a gente tem hoje. Vamos pela educação, né? Sem Começar dúvida, pela educação. Sem dúvida. Marlise, muito obrigada pela sua presença aqui na TVMP. Volte sempre. Eu que agradeço. E que a gente tenha boas eleições e mais democráticas. E menos violentas para as mulheres. Obrigada. Gente. Um prazer. Para você que esteve nos assistindo, confira os outros programas da TVMP nesse nosso canal do YouTube, mpmg.oficial, e também as notícias sobre o Ministério Público de Minas nas nossas redes sociais. Até breve.